A gente investe tanto em firewalls de última geração, achando que o nosso perímetro é uma fortaleza, né? Mas e se a porta principal dessa fortaleza estivesse, na verdade, destrancada por um simples erro de configuração esquecido há anos? Hoje, vamos mergulhar num caso real que mostra exatamente como essa ilusão de segurança pode desmoronar. E olha, isso aqui não é uma hipótese, não é um exercício teórico. Foi exatamente o ponto de partida de uma invasão real. Vamos ver como uma única chave deixada lá na sua configuração padrão de fábrica se tornou o catalisador para um comprometimento total da rede. Isso tudo foi descoberto num teste de penetração real conduzido pela Sophos. E aqui está o resultado imediato desse teste. Para essa empresa, que vamos chamar de Acme Client, o teste encontrou não apenas riscos teóricos, mas uma falha crítica e outras 5 de alta severidade, como mostra o gráfico. Agora vamos fundo na anatomia desse ataque para entender direitinho como uma única brecha virou acesso total. Então, vamos abrir o arquivo do caso Acme Client. A nossa investigação aqui vai mostrar como as defesas do perímetro foram, na verdade, ignoradas. E não por uma falha no hardware do firewall, mas por algo muito mais sutil e, sinceramente, muito mais comum. E esse é o ponto que a gente precisa prestar muita atenção. O atacante não precisou de nenhuma arma cibernética super sofisticada ou desconhecida. A porta de entrada foi uma simples falha de configuração, algo documentado, um erro que pode estar agora mesmo em qualquer ambiente que reutiliza códigos ou configurações antigas. E aqui está o culpado específico, uma machine key do IIS, o servidor web da Microsoft, que era publicamente conhecida. Uma chave que deveria ser única, secreta, mas simplesmente não era. Para a gente entender o contexto, essa machine key funciona como se fosse um selo de autenticidade, um lacre, para os dados que o servidor troca com o navegador. Se um invasor descobre qual é essa chave, ele consegue criar um selo falso. Ele cria um pacote de dados malicioso, coloca esse selo falso que parece legítimo e o servidor é enganado e executa tudo sem nem questionar. E isso aqui ilustra perfeitamente a diferença de percepção. Para a equipe de TI, era só um arquivo de configuração padrão, sabe? Provavelmente copiado de um projeto antigo para acelerar as coisas. Mas para o atacante, era o equivalente a encontrar a chave mestra do prédio inteiro. E o pior, essa vulnerabilidade estava documentada num fórum desde 2007. O caminho para a execução remota de código, como a gente vê aqui, foi metódico, passo a passo. Primeiro, o atacante identificou a chave, que era pública. Depois, ele preparou o código malicioso dele, o payload. O passo crucial foi o terceiro, assinar esse código com a chave conhecida, fazendo ele parecer totalmente legítimo. Depois de injetado, o servidor não teve por que desconfiar e executou os comandos. Naquele momento, o atacante já era o dono da máquina. Mas o ataque não parou por aí de jeito nenhum. O momento mais crítico, na verdade, foi o que veio depois. Agora a gente vai para a próxima fase e vai ver como o atacante pulou de um único servidor comprometido para o controle de toda a rede interna. Certo, então nesse ponto o atacante controlava um servidor web. Em teoria, esse servidor deveria estar numa zona desmilitarizada, a famosa DMZ, que deveria funcionar como uma barreira isolando esse servidor do resto da rede interna, a parte crítica. Só que a DMZ não estava configurada corretamente, e por causa disso, o atacante usou o servidor comprometido como uma ponte, um trampolim direto para os ativos mais valiosos da rede interna, incluindo os controladores de domínio. Na prática, o perímetro simplesmente não existia. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro efeito dominó, uma falha levando a outra. Primeiro, a segmentação de rede era ruim, permitindo que o servidor invadido se comunicasse livremente com a rede interna. Segundo, a conta de serviço desse servidor tinha privilégios de administrador local, muito mais poder do que precisava. Com isso, o atacante fuçou e encontrou credenciais para o portal do Azure. E o golpe final, essa conta do Azure estava num grupo de exclusão de MFA, passando batido por uma das camadas mais importantes de segurança. O resultado? Controle total, incluindo o download completo de todos os usuários do Active Directory. Fim de jogo. O caso da Acme Client é um alerta bem claro. Então, como se constrói uma defesa de verdade? A resposta vai muito além de só configurar um firewall. É sobre criar uma defesa em camadas, uma defesa proativa e constantemente validada. As recomendações da Sophos são um espelho exato das falhas que a gente acabou de ver. Gerenciamento de patches e codificação segura para evitar o problema da machine key, políticas de senha fortes e MFA obrigatório para todo mundo, sem exceção. E o ponto crucial: segmentar a rede de forma eficaz para que uma invasão na DMZ pare por ali. E a única forma de saber se tudo isso funciona? Testes de penetração anuais.
Então, o ponto central é este. Cibersegurança não é um produto que se compra e instala na prateleira. É um processo. Um processo contínuo de avaliação e validação que tem que ser gerenciado por especialistas que pensam como os adversários para encontrar as falhas antes deles. Para evitar que uma organização se torne o próximo Acme Client, a defesa precisa começar muito antes do ataque. É por isso que uma análise de segurança, conduzida por quem entende a mentalidade do adversário, não é um custo. É um investimento estratégico na resiliência do negócio. E é exatamente essa abordagem que a SN Informática, como parceira Gold da Sophos, oferece. A nossa especialização em cibersegurança como serviço significa que a gente traz essa expertise de adversário para a mesa, para encontrar essas falhas, da configuração do servidor até a segmentação da rede, antes que um atacante real encontre. Para agendar uma análise de segurança e entender como podemos validar e fortalecer essas defesas, é só acessar o link que está na tela e entrar em contato com a nossa equipe de especialistas. E para a gente fechar, fica a reflexão. O que realmente ameaça uma organização? É um hacker genial com recursos ilimitados? Ou um post de fórum esquecido de mais de uma década atrás com uma configuração padrão? A resposta, como a gente viu hoje, pode ser bem surpreendente. Se essa análise trouxe algum insight valioso, considere se inscrever no canal e deixar uma curtida. Isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo focado em cibersegurança estratégica. Agradecemos a atenção. Para mais análises como esta, não deixe de seguir os nossos canais. Todos os contatos e redes sociais estão aí na tela. Até a próxima!